Olá a todos, eu me chamo Everton Francisco Boing. Eu sou da família de Cleusa e Ernito Boing. Tenho 4 irmãos que também criaram-se em Vidal Ramos. Eu acabei por sair do país a primeira vez em 1998. Fui trabalhar como garçom em cruzeiros marítimos e nesse momento me despertou uma vontade de aprender muito mais sobre culturas e sobre idiomas principalmente. Portanto, quando eu voltei para a faculdade, eu estive ao longo da faculdade também com este intuito de me preparar para sair do país. E portanto o próprio trabalho tinha que ser voltado a uma empresa que me colocaria exposto a esta oportunidade. E, portanto, eu fui trabalhar na VEG, e na VEG em 2004 eu fui trainee durante 2 anos e então eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 mercados, Austrália e Nova Zelândia. Em 2006 essa oportunidade aconteceu, eu fui então convidado a ir para a Austrália para ajudar a VEG Austrália a montar a estrutura da VEG Austrália e também na parte técnica. Pronto, a Austrália é um país maravilhoso para se morar, é um país em termos de qualidade de vida muito, muito bom. Também tem outras questões na questão de segurança e na questão de profissional, aprendizagem, é muito interessante. Eu morei a maioria dos 11 anos que eu estive na Austrália, eu morei em Melbourne, mas eu também morei em Sydney, morei em Perth, morei de volta a Melbourne. Portanto, eu andei um pouquinho para tudo quanto era lado na Austrália. A questão de morar para a Austrália tem suas dificuldades, como teria em qualquer outro lado, mas na Austrália porque a distância é uma dificuldade que deveria se considerar quando se vai tentar morar fora do país. Eu na verdade nunca pensei muito nessa questão, mas com o tempo me apercebi que realmente era uma grande dificuldade, principalmente quando você começa a ter família e filhos. Eu casei na Austrália, tive 2 filhos na Austrália, e quando nós íamos para o Brasil, era uma grande dificuldade fazermos essa viagem, porque são 30 horas de viagem, cansa-se e tem fuso horário, são 12 horas diferentes de fuso horário. Esses fuso horários afetam a nossa maneira de comer e durante o período que o corpo próprio está se adaptando àquele fuso horário. Portanto, são 12 horas, praticamente nós estávamos abaixo do Japão, é exatamente o outro lado do mundo. Em relação ao Brasil, ou eram 12 horas ou eram 13 horas de diferença de fuso horário. Isso também dificulta a comunicação. Nessa época, imagina que em 2006 a comunicação não era tão fácil como hoje em dia, que nós falamos no WhatsApp. Tínhamos que falar muito por e-mail, tínhamos que usar telefones normais para se fazer ligação, ou cartões para se fazer ligações. Hoje em dia nós já não temos essa dificuldade. Uma outra coisa interessante que eu acho que a Austrália se aproxima muito do Brasil é a questão do povo. O povo é um povo muito acolhedor. As pessoas são acolhedoras, são amigas, gostam de fazer festas, gostam de churrasco, gostam de juntar as pessoas, e realmente essa parte foi bastante interessante. A questão do idioma é uma outra dificuldade que também com o tempo eu fui percebendo que pode se tornar uma dificuldade. Não porque é diferente, não porque o inglês, falar inglês é difícil ou não. Não por causa disso.
A questão era porque há momentos, depois de estarmos já imigrados, que nós queremos falar o nosso próprio idioma, nós sentimos falta, nós perdemos temos uma necessidade de estarmos ligados ao nosso idioma. E estarmos num país onde não se fala português, nem se fala qualquer idioma próximo ao português, é uma dificuldade. Tanto é que sentimos às vezes saudade de falar português. E isso realmente é algo que eu senti. Portanto é uma daquelas coisas que a gente não pensa antes a não ser que você realmente esteja nesse local. Eu acabei, depois de estar 11 anos, adaptando a essas necessidades e também me adaptei, mas há uma grande dificuldade, que é a família. A família, não há adaptação para se fazer. Você está longe e acabou. Eu, nesse sentido, até hoje sinto muita falta da minha família. E são naqueles momentos aqueles momentos que nós não consideramos, que às vezes é o ir à missa juntos, é o reunir para tocar violão, é fazer um churrasco, coisas tão simples quanto estas, que nós acabamos perdendo quando nós estamos longe. E em tudo na vida há dois lados dessa moeda. Há coisas boas realmente e há coisas que não são tão boas. Essa é uma daquelas que até hoje nós sentimos muita dificuldade. Portanto, eu casei na Austrália, tive 2 filhos, 2 australianos, e nós decidimos em 2016 voltar para mais próximo da nossa cultura. A minha esposa é portuguesa e acabamos voltando para Lisboa. Hoje estou já morando em Lisboa, os meus filhos já falam português. Eu já perdi muito do meu sotaque e tenho um sotaque já português, acho que as pessoas dizem. Afinal, não que eu faça por isso, mas isso acaba acontecendo naturalmente. Eu continuo sentindo muita falta da minha família, mas eu acho que hoje são 8 horas de viagem, é um pulinho comparado com 30 horas de viagem. Mas o bom é que a própria cultura, estar no Brasil, estar em Portugal, as culturas são muito mais próximas. Isso também ajuda a criar um laço com a nossa cultura. Há muitas coisas maravilhosas que podemos falar, tanto da Austrália, de Melbourne. Melbourne é uma cidade muito clássica, é uma cidade diferente de Perth, diferente de Sydney. É uma cidade que realmente é como se fosse uma Europa, assim, em termos das pessoas são mais clássicas, se vestem mais a rigor. Em Sydney já é uma cidade tipo São Paulo, assim, uma cidade, as pessoas já não conhecem todo mundo, já o comboio, o trem e o metro já é super lotado. Essas coisas acontecem também em Sydney. Outras coisas que eu lembro assim sobre coisas interessantes sobre os locais. Lisboa, onde eu moro hoje, é um local que tem muita história com o Brasil, e eu gosto muito de às vezes visitar um palácio, o Palácio de Queluz, por exemplo, onde moraram os últimos imperadores que depois foram ao Brasil. As próprias paredes e há muitas inscrições tratando sobre as primeiras vezes que eles foram e que voltaram e o que aconteceu na história. Quer dizer, é uma ligação muito importante. Eu acho que hoje está acontecendo. Eu também consegui fazer essa ligação e às vezes perceber um pouquinho da nossa história, um pouquinho da história do Brasil estando aqui. Com certeza eu consegui perceber também muitas coisas e por que aconteceram no Brasil e por que o Brasil é o que é em termos de cultura, porque misturou muito também a cultura de Portugal. Portugal tem muito a ver com essa cultura brasileira em muitos sentidos.
Por que que são, o que que eu fazia, por exemplo, na Austrália, que eu também continuava fazendo, que me lembrava um pouquinho do Brasil. Eu sempre gostei de tocar violão, participava muito e fazíamos festas, eu tocava violão, muitos eram festas para brasileiros. Acabei em Melbourne fazendo parte de um grupo que fazia festa junina. Eu tinha uma banda que tocava forró na Austrália e que tocávamos para essas festas que animávamos praticamente brasileiros que estão lá morando, e era uma festa muito interessante. Há rádios brasileiras, há muita cultura já brasileira colocada no meio da Austrália, porque há muitos brasileiros e os brasileiros gostam de levar essa oportunidade de falar do Brasil. Eu sempre gostei de tocar violão, acabei por muitos anos também depois participando em coros em Portugal, coros na Austrália, em Melbourne e vários outros lugares, como também uma maneira de me aproximar daquilo que é um pouco da minha cultura do Brasil e de Vidal Ramos, que é cantar, é tocar violão, está envolvido talvez na igreja. Muitos coros eram também nas igrejas onde eu participava. É uma maneira também de estarmos aprimorando um pouquinho o idioma, é claro. Já em Lisboa nós gostamos muito de estar em família, acostumamos a tocar instrumentos. Os meus filhos gostam também, tocam violino, tocam violão. Gosto muito de instrumentos, a minha família toda está ligada a instrumentos musicais, portanto são coisas que nós fazemos muito em família. Também gostamos muito de passear, aproveitamos às vezes em família fazer acampamentos e coisas que estejam relacionadas com a natureza, e assim nós vamos conhecendo um pouco também deste país que é tão maravilhoso. Na minha área profissional, eu desde que estive trabalhando na WEG no Brasil, sempre estive ligado à engenharia elétrica. Na Austrália mesmo estive muito ligado a projetos com mineração, e mineração é um dos ganha-pão, uma maneira que a Austrália faz muito dinheiro. Portanto, projetos nessa área estive muito envolvidos. Mas depois acabei movimentando um pouquinho a minha carreira mais para engenharia renovável, energia renováveis, e trabalhando também com a eficiência das empresas e como utilizar eletricidade para gerar o produto, mas de uma maneira mais sustentável e de uma maneira que possa também ser mais produtiva em termos financeiros. Portanto, é nessa área que hoje eu trabalho. Eu auxilio empresas às vezes a produzir a sua própria energia, ou mesmo a reduzir o seu consumo quando estão produzindo os seus próprios equipamentos nas fábricas ou restaurantes. São vários os projetos que eu me envolvo nesta área. A minha esposa também é engenheira, nós estragamos uma família só aqui. Portanto, nós gostamos muito de trabalhar em projetos de eficiência. Ela também trabalha nesses projetos de eficiência. Eu estou mais voltado à parte de projetos de eficiência energética. Os meus filhos gostam muito de fazer seus pequenos exercícios, e nós também ajudamos a criar aqui um movimento quando usamos o nosso conhecimento também para que eles aprendam um pouquinho do dia a dia, como eu também aprendi de casa, como se usam as coisas para ser mais ecologicamente correto. Hoje eu também tento passar aos meus filhos esta maneira de eu usar a eletricidade para produzir um produto com menos pegada ecológica, com menos poluição para o meio ambiente.
Portanto, eu tento sempre juntar projetos na minha vida que às vezes também agregam experiências para que eu possa passar a pessoas que eu conheço na minha caminhada. Também faço projetos de uma maneira interessante, trabalho numa associação sem fins lucrativos e essa associação sem fins lucrativos também faz projetos para ajudar outras associações sem fins lucrativos a gerir a questão de consumos e aí passa por projetos também que estejam envolvidos a questão da eletricidade. A minha esposa está mais ligada à parte social, econômica das pessoas. Eu estou mais ligado à parte técnica quando são necessários. Nós também ajudamos isso. Isso também é interessante porque os nossos filhos também veem nós fazendo esse tipo de projeto e também têm as suas próprias ideias, acabam por de alguma maneira serem influenciados. Eu acho que isso é uma questão muito interessante. É um movimento muito bonito que está acontecendo no mundo e que nós gostamos muito de fazer parte. E hoje, o que eu penso? Moro em Lisboa, gosto muito de voltar ao Brasil e passear ao Brasil. Gostaria muito de ter a oportunidade de morar novamente no Brasil com a minha família, mas a princípio é por aqui que nós vamos ficando até que o vento mude. Eu gostaria muito de agradecer novamente essa oportunidade de poder ter falado com a Rede de Mobilização. Parabenizo todo mundo, todos vocês. Acho que é uma ideia fantástica. Um abraço.